Olá, crianças! Vamos iniciar hoje o nosso assunto de geografia. Hoje nós iremos estudar a origem e identidade do povo brasileiro. É o nosso primeiro assunto do módulo 2. Vamos lá, vamos começar? Pegue aí o módulo na página 2. Muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Ancestrais da pré-história, indígenas europeus, africanos e imigrantes de vários lugares do mundo. A obra de arte, ao lado, que está aí no livro de vocês, do pintor Cândido Portinari, expressa um entre tantos encontros que deram origem à formação do povo brasileiro. Aí no livro tem a imagem, e essa imagem é um quadro do pintor Cândido Portinari, que retrata de maneira artística, a chegada dos primeiros habitantes portugueses ao Brasil e o seu encontro com os nativos indígenas. A primeira questão, ela diz assim: o que é que a cena da pintura está representando? Vocês podem estar respondendo no caderno de vocês ou então somente para a gente trocar essa ideia, certo? Essa cena está representando a chegada dos portugueses no que atualmente nós chamamos de território brasileiro. 2. O pintor Cândido Portinari nomeou essa obra como descobrimento. Na sua opinião, o que o autor quis dizer com esse título? Nós podemos interpretar que ele colocou o nome descobrimento pelo fato de que foi o primeiro encontro dos portugueses com este novo território, com esse novo ambiente que eles acharam que na verdade eles descobriram, mas que, como já conversamos anteriormente, não houve uma descoberta. A gente não pode descobrir algo que já tem alguém habitando. Então, foi a colonização, Foi o dia da colonização, que eles vieram conhecer e colonizaram. Terceiro, como você nomearia essa obra se ela fosse de sua autoria? Aí fica a critério de cada um. Aí vamos para a próxima página em que se fala sobre os primeiros habitantes, os vestígios pré-históricos. Para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje nós chamamos de Brasil, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios. O que quer dizer primórdios? Momento relacionado à origem ou ao surgimento de alguma coisa. Da África, berço da humanidade. De lá partiram diversos povos que se espalharam pelo planeta. Observe no mapa os prováveis caminhos dos nossos ancestrais até a América. Então, com esse texto, a gente vem descobrir o quê? Que o berço, onde tudo começou, foi na África. E da África, vários povos foram saindo e chegando até as Américas, Aqui a gente vê o quê? Na África, que da África aí parte para a Europa, aí da Europa parte para a Ásia, depois vem para a Oceania, Austrália, Depois também vai lá para as Américas, que é a América do Norte, América Central, até chegar à América do Sul. É importante também, gente, a gente saber que esse recorde no nível do mar é por conta do resfriamento global, quanto pelo congelamento de vastas extensões. Isso funcionou como uma ponte, gente, natural da Ásia para o continente americano. Quando houve o congelamento lá, aí foi a oportunidade de sair para explorar outros locais. E aí terminou que eles chegaram nas Américas. Vamos para a próxima página. Todo mundo já chegou? Pronto. Os cientistas sugerem que povos caçadores-coletores
habitavam o continente americano há mais de 48 mil anos. No Brasil, sítios arqueológicos mais antigos indicam a presença de povos há aproximadamente há 11 mil anos atrás. Então, o que são para esses sítios arqueológicos? São lugares onde se encontram vestígios de ocupação humana no passado, como pinturas, rupestres e fósseis. Aí a gente vem aqui com a imagem. A região de Lagoa Santa, município de Minas Gerais, concentra importantes sítios arqueológicos, onde foram encontrados crânios humanos, dentre eles o de uma mulher nomeada Luzia pelos arqueólogos. Pesquisas indicam que esses povos são de origem africana. Então, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado o crânio de uma mulher, que os arqueólogos que encontraram deram a ela o nome de Luzia, mas na verdade a gente não sabe como era o nome dela. E descobriram que ela era de origem africana. Os vestígios de povos ancestrais dedicados à pesca e à produção de cerâmicas, conhecidas como marajoaras, podem ser encontradas na ilha do Marajó, lá no Pará. Sabe-se que povos ancestrais, caçadores de grandes mamíferos, como a preguiça gigante e o tigre de dente de sagre, habitaram a região da Serra da Capivara, lá no Piauí. Lá foram encontrados fósseis desses animais e diversas pinturas rupestres que ilustram a vida cotidiana desses antigos moradores. Os sambaques, grandes amontoados de conchas, pedras e outros resíduos encontrados no litoral do Brasil, eram formas de enterros e rituais simbólicos. Nesses locais são encontrados vestígios pré-históricos de povos dedicados à pesca, à caça e à produção de artefatos, utilizando moluscos, ossos de peixes, entre outros. Os desenhos no tempo das cavernas. A Serra de Capivara, que fica no Piauí, é um dos lugares onde se pode aprender muito sobre onde viviam os seres humanos pré-históricos no Brasil. Ali se encontram pinturas rupestres e vestígios de antigos acampamentos, de grupos que caçavam animais e coletavam frutos, raízes e sementes. Além de outros povos que, segundo indícios, viviam em aldeias e eram ceramistas e agricultores pré-históricos. Aqui nós encontramos o mapa, né? O Parque Nacional da Serra da Capivara, onde vocês aí no livro de vocês vão encontrar também o mapa todo bonitinho do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. E olha a imagem de lá, que coisa mais linda, né? Uma imagem muito bonita pra gente. E depois da admiração, vamos para a atividade da página 5. A pergunta da letra A diz assim: qual é a localização do sítio arqueológico tratada no texto? Parque Nacional da Serra da Capivara fica localizado na região nordeste do Brasil, no estado do Piauí. Vocês vão colocar tudo isso aí no livro, viu? Bem bonitinho, com a letra bem caprichada. Letra B. Quais são os principais vestígios arqueológicos encontrados nessa região? Pinturas rupestres e vestígios de antigos acampamentos. Letra C. Com base nos vestígios encontrados em sítios arqueológicos, o que é possível saber sobre esses povos ancestrais? De acordo com o texto, esses vestígios indicam que nesse local viviam povos caçadores de animais e coletores de frutos, raízes e sementes. O texto também cita que esses povos viviam em aldeias, produziam cerâmicas e eram agricultores. Aí todos vocês vão fazer sozinhos a atividade da página 6 e da página 7, que é a atividade de casa, e vão passar agora para a página 8, onde nós iremos estudar sobre Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses.
Vamos lá? Os indígenas Tupi-Guarani chamavam suas terras de Pindorama, palavra de origem da língua tupi que significa terra das palmeiras. A escolha desse nome se deve à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como o coqueiro, a carnaúba, o açaizeiro, o buriti, a pupunha, tucum, inajá, tucumã, pindomba, tucumaí, entre tantas outras. Agora, você já conheceu algum tipo de palmeira? Já observou de perto de casa se tem alguma? E daí nós vamos para a próxima imagem. Essa imagem, gente, é um mapa do Brasil elaborado no ano de 1565 por Sebastião Lopes. Ele representa os povos indígenas e o corte da madeira do pau-brasil. O nome, gente, do Brasil se deve a outro tipo de árvore, que é o pau-brasil. Olha ele aí na imagem, que árvore mais linda, né? A cor da madeira é vermelha e é por isso o nome Brasil. Vermelho da brasa, tá vendo aqui a madeira vermelha? Vermelho da brasa que lembra o fogo. Essa árvore atualmente está ameaçada de extinção. Aqui nós temos as flores, né? As flores do pau-brasil, né? Que é bem bonito. Gente, os portugueses, eles utilizaram bastante a mão de obra indígena, que foi a primeira frente de exploração dos portugueses no Brasil. Ou seja, quando eles chegaram aqui e se depararam com os índios, eles não respeitaram, não quiseram, poxa, que legal, essas pessoas, vamos aprender com elas. Não, eles não respeitaram a cultura deles, porque na visão deles, a cultura que era correta, que predominava, era a cultura europeia. Então, eles vieram e pegaram os índios e começou a escravizá-los. Por muitos anos, se existia o mito de estar propagando que os índios eram preguiçosos. Mas na verdade eles não eram. Eles eram pessoas normais, que eram livres, que estavam na sua terra e que foram submetidos a várias formas de violência, porque eles tinham uma vida livre e os europeus, quando vieram, pegaram eles para trabalhar de forma escrava, certo? E com muita violência para seu bem próprio. A vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos. No século XV e XVI, as navegações marítimas permitiam a chegada dos portugueses e, em 1500, ao Brasil. Alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para que os portugueses conseguissem desbravar e atravessar o oceano até chegar às terras indígenas. Os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Com violência e repressão, eles obrigaram os indígenas a mudar os seus hábitos e tradições culturais. Muitos dos que resistiram ao domínio dos colonizadores foram mortos. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividades de subsistência de maneira sustentável. O que é proatividade de subsistência? É eles plantarem para o seu próprio consumo, diferentemente de agricultores que têm os seus espaços e eles plantam para comercializar para grandes empresas, para mercados, não. A atividade de subsistência, os índios atuais, como qualquer outra pessoa, eles vão plantar na sua área e eles mesmos vão consumir esses produtos que eles plantam. Estima-se que a população indígena em 1500 era de 5 milhões de habitantes, de centenas de etnias, como tupinambás, guaranis e potiguaras.
as quais têm em comum a língua tupi. De acordo com os dados de 2010 do IBGE, a atual população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil, distribuída em 305 etnias. Olha a queda como foi. Extremamente grande, né? Extremamente grande. Também foram identificadas 274 línguas e registrado que 76% dos indígenas atualmente também falam português. Os povos indígenas, de modo geral, vivem em integração com a floresta nas áreas reservadas a eles. Acumulam conhecimento milenares de plantas, animais e manejo florestal, envolvendo as atividades de caça, pesca e coleta. Com base nessa relação com a natureza, os indígenas criaram seus costumes e cultura, danças, músicas, arte, religião e tantos outros hábitos. É importante também, gente, a gente lembrar que existe uma grande diversidade dos povos indígenas, sendo que cada povo indígena ele tem os seus aspectos culturais peculiares, ou seja, individuais. Um povo não é igual ao outro, um tem o costume disso, o outro tem o costume daquilo, certo? No entanto, eles possuem em comum, né, um modo de vida que tem ampla interação com a natureza e com seus elementos locais, como animais, plantas, relevo, rios, eles respeitam muito. Então, independente de cada povo indígena ele ter a sua cultura totalmente diferente, eles têm algo em comum, que é esse respeito e interação com o meio em que eles estão inseridos. Aí vamos para a atividade, né? A atividade começa na página 10 e vai dar continuidade nas outras páginas. Leia o trecho da música abaixo e, com base nos seus conhecimentos, responda as questões. Pindorama. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois em vocês que falavam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Aí vamos para a questão 1. Letra A. Qual é a origem da palavra Pindorama? A palavra é de origem tupi, que significa terra de palmeiras. Letra B. Qual território nos dias atuais era chamado de Pindorama? Anote o trecho da letra da música que permite sua afirmação. Nos dias atuais, o território que era chamado de Pindorama é o território do Brasil. E o trecho é aquele que diz assim, ó, Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Letra C. Cite o nome de uma língua indígena falada em Pindorama. A língua tupi. Após a chegada dos colonizadores, a língua portuguesa se tornou predominante. Segunda questão, ele pede para que vocês observem as ilustrações. Aí tem um mapa do Brasil, com o ano de 1500, onde tem vários índios, e hoje o mapa do Brasil com bem pouquinho índio, né? Letra A. O que levou, gente, à diminuição dos povos indígenas? Os colonizadores portugueses não respeitaram o modo de vida e a cultura dos povos indígenas, escravizando-os de forma violenta. Muitos dos que resistiram foram mortos. Aí nós observamos aí uma imagem, que essa imagem ela se encontra na página 12 do livro de vocês, que nós iremos estudar. E vamos para a letra B. Em sua opinião, o que é possível fazer para que haja preservação dos povos e da cultura indígena? É importante respeitar os territórios indígenas e a cultura desses povos. Agora a gente vem para a página 12
que diz assim: atualmente, um dos maiores desafios enfrentados pelos povos indígenas está relacionado à destruição das florestas. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Como o contato com a natureza ajuda os Wajapi a defender sua terra ancestral? A sensibilidade para se relacionar com a natureza vem ajudando o povo Wanjampi a proteger sua terra ancestral na Amazônia. E aí nós temos a imagem, de indígenas da etnia Wajapi observando a degradação florestal no estado do Amapá no ano de 2017. A floresta debruça-se sobre vales e montanhas a perder de vista, entrecortada por rios caudalosos, tortuosos, encachoeirados. É uma Amazônia idílica que fascinou os primeiros exploradores e agora deslumbra naturalistas e ambientalistas. É, no entanto, apenas uma das dimensões da vida do território do povo Wajapi. Entre os rios Oiapoque, Jari, Araguari, no Amapá, no sopé das serras, junto do Parque Nacional das Montanhas do Mucumaque, esses indígenas entendem viver no centro do mundo, segundo a sua origem e o lugar em que se estabeleceram. Os Wajapis creem ter uma missão: cuidar das matas, do subsolo e do céu, para que todos os outros seres possam igualmente conviver neste planeta. Ó, que lindo, gente. Aí vamos para a primeira questão. Grife palavras que você não conhece no texto e depois procure no dicionário. Esta primeira questão, a resposta é pessoal. 2. O que simboliza a imagem que acompanha o texto? A imagem e a legenda indicam o avanço de tratores destruindo as florestas e ameaçando o modo de vida das comunidades indígenas. 3. Qual é a localização do Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, onde vive o grupo indígena Wajapi? O Parque Nacional das Montanhas Tumucumaque está localizado no Amapá, entre os rios Oiapoque, Jari e Araguari. 4. Os povos indígenas Wajapi creem ter uma missão de proteger a natureza. Você acredita que essa missão é exclusiva só dos povos indígenas? Aí ele pede para a gente conversar. Será, gente, que essa missão é somente dos povos indígenas? Claro que não. Essa missão é de todos nós, pois nós vivemos num planeta e não apenas os povos indígenas. E nós também vamos ter uma descendência, uma descendência lá no futuro que também tem todo o direito de usufruir do que a gente usufrui hoje. Não é isso? Então, assim terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham aprendido. Beijos e até a próxima!